Bom dia, gente. Vamos começar mais uma live de terça-feira, sagrada terça-feira às 9 horas. Bom dia, Felipe. Bom dia, Lisiano. Ainda peguei no contrapé, o Felipe. Tudo certo? Preparado? Preparado. A Malu também está a postos? Não está aparecendo a Malu aqui para mim na lista de pessoas, mas não tem problema, ela deve estar se ajeitando aí. Bom dia. Vamos lá, gente. Vamos começar mais uma live. Vamos apresentar um pouquinho o calendário editorial do mês, mas eu quero aproveitar e falar algumas coisinhas antes. Nós tivemos neste mês de fevereiro, que já está finalizando, né? Já está passando o mês de janeiro. A gente teve 3 lançamentos de curso. Bom dia, Malu. Bom dia. Desculpa aí, caiu a ligação, como dizem. Voltei. Não tem problema. Então, nós tivemos nesse mês 3 lançamentos já, e ainda a gente vai ter essa semana, se não me falha a memória, amanhã, nós vamos ter ainda o açúcar e álcool, que é um curso que o pessoal pediu bastante, que a gente já vai estar disponibilizando para todo mundo amanhã numa atualização. E nós tivemos durante esse mês 3 lançamentos, né? Então a gente começou com o N8N, que é aquele curso que fala sobre aquela automação de marketing muito utilizado hoje, quem está começando em marketing, ou em marketing digital especificamente, e começar a estudar um pouquinho, não tem como não chegar em N8N. É a notícia, é o aplicativo do momento para fazer automatização de marketing. Então, nós temos também o N8N, que foi lançado no início, depois a gente teve o Redes, que é um curso que complementa muito bem ali manutenção e tudo mais, que é um curso que a gente não tinha essa linha de cursos, que é a parte de redes, que então complementa bem os pacotes também. Nós tivemos, na sequência, daí o lançamento, só 3 cursos novos. Na sequência também o lançamento do curso de SQL, que complementa os pacotes mais de programação, que é a parte de banco de dados. Então, a gente teve 3 lançamentos de curso novo, e para fechar com chave de ouro, o açúcar e álcool, que é um curso também que é amplamente utilizado, principalmente, eu diria aí que seria metade do país para cima utiliza muito esse curso. A gente não tem tanto essa realidade aqui no Sul, mas as escolas mais na parte de cima do país pedem muito esse curso, porque é uma realidade das escolas ter isso na cidade, ter essa demanda. Então, foram 4 cursos novos que a gente vai lançar, que a gente já lançou, completando amanhã, serão lançados. Então, 4 cursos que são novos, que complementam o pacote, que são cursos que estão no momento aí sendo falado. E na sequência, em fevereiro, nós vamos ter mais cursos novos também. Então, a gente vai ter Lovable, enfim, não vou dar muito spoiler, senão vai ficar uma live de spoiler, né? Mas a gente vai ter curso novo, ou seja, a gente está cada vez mais lançando mais novidades para que vocês possam complementar pacotes, ter pacotes mais atualizados, principalmente aquele raciocínio assim de alguém que está estudando, entrando na internet para ler algum conteúdo e ele já encontra esse conteúdo que ele está lendo como algo atual, ele encontra na escola de vocês. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, que a gente está tentando o máximo possível fazer isso. Tem toda a estrutura que a gente antiga, que a gente usa mais, que é o básico e tudo mais, que a gente está constante mexendo. Inclusive, estamos mexendo no pacote básico novamente, para deixar mais atualizado ainda. Mas também temos as novidades para fazer com que o pessoal, as escolas tenham sempre essa novidade. Isso é muito importante. E eu acho legal também falar, Lisiano, que constantemente a gente também tem visto ali o grupo dos licenciados e justamente esses lançamentos vêm vindo de ideias, né, e solicitações. Então, claro que a gente queria, esses dias até um licenciado nos chamou falando, mas tinha tal curso. Não, a gente sempre coloca toda a listagem, tudo que vocês vão solicitando, a gente coloca numa lista, né? Então, a gente até teve um upgrade aí, vamos dizer, de equipe, justamente que a gente está conseguindo aí, em média, 2 cursos por mês. Então, a gente tinha aquela média de 1. Esse mês que a gente sempre fala que o lançamento aí, a volta, né, no ano aí, o ano novo, a gente sempre tem esse lançamento de 4 cursos, que para vocês entenderem é bem trabalhoso. Então, nós da equipe aqui, a gente move várias, né, pessoas, a gente acaba unindo 2 equipes para poder dar
dar conta de todo esse lançamento. Então, para nós, a gente chega a ser assim, o amanhã vai ser o dia que a gente vai comemorar muito, porque é um por semana, é uma demanda bem grande, mas para nós é muita satisfação de poder entregar tudo isso para vocês, porque a gente tenta cada vez mais estar mais próximos de lançamentos. E como o Lisiano falou, a questão dos pacotes básicos, daqui uns tempos vocês vão começar a ver os cursos básicos e vocês vão ver que mudou, né? Mudou o visual, mudou alguma coisa. A gente também está colocando na listagem que foi muito solicitado o pacote de marketing para ser atualizado também do pacote, os básicos, né? Então também vocês vão ver constantes atualizações, mas sempre vocês verem quanto que a gente pensa em cada detalhe para vocês, não só na questão de campanhas de marketing, né? Estratégias comerciais, mas também nos lançamentos, para que vocês sempre estejam atualizados com o que tem de melhor no mercado, né? Então, só para a gente dar essa palavrinha, porque eu acho importante vocês saberem também o quanto que a gente, às vezes, né, fica ali, quando, às vezes, entra, né, dizendo alguns cursos e logo depois eu tô assim, ai, meu Deus, mas esse também é importante, né? Fica aquele coração na mão, tá? Não, vamos tentar jogar esse aqui para mês que vem e vamos tentar fazer o outro, e assim a gente vai indo jogando um pouquinho para cada lado, para todo mundo ficar satisfeito, né? E o Açúcar e Álcool é um curso que está, ó, em produção, porque Muito ele é um tempo. curso muito grande, né? Então, vou dizer para vocês que quem aí tem, que nem o Lisiano falou dessa parte, eu acho que é mais ali do centro para o Nordeste, né, Lisiano, que tem Isso. um volume maior, vai ver que ele é muito completo, né? A gente brincou ainda que quem produziu o curso perguntou assim, plantou cana em casa? A gente não fez uma brincadeira, né, para ver todo o processo, porque realmente ele viveu aquilo ali, né? Então, vou dizer para vocês, é um curso muito bacana, muito completo, ele tá legal de visualizar, tá bacana também, não é um curso, por mais que seja longo, cansativo, e muito didático. Então, vai ser um lançamento muito bacana, que com certeza, aí para quem tem essa região aí que tem uma alta demanda, vai aproveitar muito. E tem uma coisa, né, Malu, que essa semana eu vi ainda alguém no portal do licenciado, eu não lembro o nome, comentou uma coisa que estava utilizando, né? E eu falei, isso aqui a gente precisa voltar a falar isso na live, que é a questão da gamificação, né? Então, o pessoal tem muita gente utilizando, bem legal, a gente tem acompanhado. Isso é uma coisa que realmente impacta na escola, no dia a dia, colocar a gamificação dentro do processo, criar vejo o pessoal do pós-venda fazendo muitas perguntas e a gente conversando e tudo mais, para que a gente consiga fazer com que essa ferramenta realmente ajude. Então, a gente tira as dúvidas, fica próximo, tem o pessoal do relacionamento, tem o pessoal do suporte que pode ajudar. E isso realmente é algo diferente, porque se tu traz cursos novos, cursos atualizados, cursos bonitos, tem uma estrutura legal, tem gamificação, tu vai juntando mais pontos ou tijolinhos ali para criar um processo realmente de fidelização do aluno, para que ele se sinta agradável, para que ele se sinta confortável na escola de vocês e continue por muito tempo. Bom, aí Sim. a gente conversou um pouquinho de curso, falamos de gamificação, tudo aquilo que a Real Ouro já entrega para todos os licenciados. E a gente volta aqui, então, para o marketing, que nós temos um assunto central na live, que é o calendário editorial. Que, para quem não sabe, basicamente, o calendário editorial é o que vocês precisam postar nas redes sociais da sua escola. Um guia, um calendário mesmo, que diz dia a dia o que vocês têm que fazer de ação na escola. Tem muitos materiais que são prontos, que a gente entrega, ou seja, você só tem a necessidade de pegar o calendário, clicar no link, abrir e postar, pegar o material e postar, se queiram customizar alguma coisa, ok, e postar. Ou então a gente sugere alguma postagem que a escola precisa fazer, porque às vezes assim, aqui nesse dia seria importante ter um vídeo, de repente, da escola mostrando as áreas da escola. A Ouro não tem vídeo de todas as escolas. Então, a gente pede para que a escola grave e faça a postagem desse material. Então, isso basicamente é o calendário que a gente entrega todos os meses. Então, todos os meses a gente entrega um mastigado para todo mundo utilizar o que precisa postar nas redes sociais. É isso ou eu falei? Isso. Ou estou mentindo? Não, é isso aí. E algo que a gente sempre faz, né? Que todo mundo diz, vai ter alguma coisa aí, por exemplo, agora vamos falar dessa época de carnaval. Sim, a gente sempre procura ter um tema, né? Ou algo que seja característico daquele mês.
né? Então, por exemplo, esse carnaval, o Felipe depois vai mostrar para vocês algumas brincadeiras que ele fez de bloquinhos e tudo mais, que eu achei muito bacana. E, claro, sempre pensando não só na divulgação da escola com vocês, como também uma interação com o público, né? Que a gente sempre fala. Ainda comentamos semana passada, eu Lisiano, sobre com relação à rede social, né? Que o que a gente sempre pensa na hora do calendário é justamente para ter um pouquinho de cada coisa. Tem uma veia comercial, que também tem um pouquinho institucional, que também tem um pouquinho daquela leveza da brincadeira da rede social, para justamente atender todos os públicos. Porque pensa, eu na minha visão, se eu entro numa rede social que só quer vender, 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 fica complicado. Porque a venda, claro, é importante, mas tem que ter um pouquinho do conhecimento da parte institucional para saber que, ó, a Malu, ela quer vender, mas ela também entende do produto que ela está vendendo. Então, quer dizer que o produto dela é bom, porque ela consome, ela entende, então ela vai me passar. Então, por exemplo, a gente sempre tenta utilizar vários tipos de postagens que cada uma fale um pouco sobre algo, né? Então, as sugestões que a gente faz, como o Lisiano falou, sobre mostrar um pouco a escola, falar um pouco sobre o curso. A gente agora, esse mês todo, divulgou dentro do calendário editorial os lançamentos. Isso é muito importante. Porque não é só questão de vender, é também divulgar o que vocês têm de uma forma de conhecimento, para que aquele lead, aquele aluno, futura aluna, saiba o que a escola de vocês tem a oferecer. Então, a gente sempre fala, claro que é importante vender, a gente não está dizendo que não, só que vocês têm que ter uma questão de um termômetro, né? De ver um momento, agora é o momento que eu tenho que postar algo de venda. Agora eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha escola. Agora eu tenho que dar uma brincada para quebrar o gelo, e assim por diante. Então, se eu entro numa rede social que só tem as postagens de promoção, eu particularmente não gosto. Claro que existem exceções, que não são tão exceções assim. Vou dar um exemplo aqui no mercado que a gente tem aqui em Montenegro, é o Momba. O Momba, ele às vezes posta uma curiosidade sobre um vinho, sobre uma fruta, uma receita, e, além disso, tem a promoção que já fica clichê, ele sabe, toda terça da fruta, toda quarta. Então, eles dão essa quebrada, né? Então, claro que existem comércios que vão vender, 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 e vai ter comércios que eles vão, né, ter um pouquinho de diferença nesse conteúdo. Então, o calendário editorial sempre é pensado exatamente nisso, para que vocês não queiram só vender na rede social, que é importante, mas tenham uma comunicação para que o público de vocês seja atraído para lá, que tenha eles ali que no momento certo, seja ele logo da chegada, ou um certo período até criar uma maturação, né? Ali, uma maturidade ali do conteúdo, sejam um aluno da escola de vocês. Ô, Malu, nós ainda não deixamos o Felipe falar, né? Mas eu quero agora dar o gancho para ele, mas eu vou fazer que ontem a gente estava conversando aqui na Ouro, e tu estava junto na conversa, que a gente tem que ter o cuidado para não fazer as coisas, comunicar achando que nós somos como se fosse na década de 90 o Faustão ou o Gugu, que estava todo mundo parado olhando para a televisão e todo mundo vai entender a comunicação. Não. Nós vivemos uma era onde nós não temos, é uma briga por atenção. As pessoas, por mais que tu tenha uma rede social com 1.000 pessoas, quando tu publica alguma coisa, não são 1.000 pessoas que vão ver aquele material. Então, chutaria 30% que vai ver aquele material. Então, as ações, e a gente trouxe aqui, a gente conversou sobre isso aqui, a gente tem que cuidar para que a gente não faça um esforço gigante para fazer uma ação, para entregar um benefício, para entregar um recurso, entregar uma ferramenta, e a gente comunica, às vezes, só na live, numa postagem, mas daqui a pouco a gente tem que criar mais comunicações para impactar mais pessoas do que a gente está fazendo. E isso, muitas vezes, eu vejo acontecer isso nos negócios como escola, no caso que a gente está falando aqui, né? Então, nas escolas, vocês têm que cuidar para que não aconteça uma dor que, por exemplo, a Ouro tem. A gente cria um recurso, cria tudo e não comunica várias vezes. Eu vejo, às vezes, até os meus concorrentes criam uma coisinha desse tamanho e fazem uma comunicação assim, fica um mês falando de uma coisinha que é muito menor do que a gente faz aqui, por exemplo, mas eles fazem uma comunicação maior. Então, assim, valoriza muito mais. Então, daqui a pouco pegar essas coisas que vocês fazem muito bem na escola, que é uma característica. Cada escola normalmente tem uma característica, ou vai ser atendimento, ou vai ser mais tecnológica, ou ambiente muito mais bonito. Cada um tem uma característica, ou tem um histórico muito bom de uma imagem boa na cidade. Trazer isso. Mas é importante que quando vocês fazem o material, é vocês que estão vendo o material.
Então, não é todo mundo que está em volta de vocês, todos os seguidores que estão vendo. Ou seja, tem que bater várias vezes. E pode, às vezes, o Felipe pode até adicionar informação aí nesse raciocínio, mas pode usar o mesmo material. Se ele não tem uma data, utiliza o mesmo material, posta de novo, mas manda no, sei lá, no WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no TikTok, coloca no LinkedIn, coloca no YouTube, coloquem as informações, a mesma informação em vários redes e mais de uma vez. Espera uns dias, coloca de novo, faz um TBT, reaproveita essas informações, dando uma dor que a gente tem aqui na Ouro e que daqui a pouco vocês também têm essa dor. Acho que isso eu vejo às vezes o pessoal conversando sobre rede social. Vamos criar um material aqui, fica 10 dias. Isso não acontece aqui, mas eu vejo em alguns grupos que eu participo. Ficam 10 dias discutindo um post. A cor, a letra maior. Aí, pum, publica e deu. Missão cumprida. Cara, não é isso. Não é um tiro só. Então, pega menos tempo, pega a cor que não é ideal, publica, no outro dia faz o melhor e publica de novo, depois melhora, publica de novo. Vai fazer... Ou seja, as pessoas vão... A tua rede social vai aumentando o engajamento, porque tu está publicando, as pessoas estão olhando, na outra postagem, mais um pouquinho de pessoas veem, e assim tu vai aumentando e tu vai girando a tua rede social. Então, vamos ter cuidado para isso. Não vamos querer fazer sempre as coisas no estado da arte, não publicar quase nada e achar que está todo mundo vendo e não está vendo. Felipe, agora ou contrapor e dizer que não é isso, ou tu pode adicionar, enfim, para a gente começar a entrar no calendário editorial aqui. Não, isso que tu falou sobre conteúdo é algo bem interessante, porque existem vários formatos no Instagram, no TikTok, enfim. No Instagram, principalmente, tem carrossel, tem post estático, tem reels, tem stories. Então, um conteúdo, tu não precisa ficar preso a fiz um reel sobre matrículas, ou sobre um curso de logística, por exemplo. Tu não precisa ficar preso somente naquele reels. Tu pode fazer um card estático falando sobre reels, pode fazer um carrossel explicando, porque às vezes um reels não vai performar tão bem quanto o carrossel, às vezes o conteúdo que tu tá utilizando lá não vai performar tão bem, não vai entregar tanto, como a gente fala, né? Mas se tu testar outros formatos, além de tu conseguir repetir o conteúdo, tu ainda faz um teste para ver de qual melhor maneira aquilo vai performar, vai entregar melhor, né? Porque hoje a gente trabalha muito com entrega, então a rede social é justamente isso, o alcance, as métricas de curtidas, né? A gente falou ali sobre engajamento, hoje tem uma média ali mais ou menos de 3% é o engajamento ideal do teu público. Então ali a gente tem 5 mil seguidores, 3% disso é o que vai engajar com o nosso um vídeo, por exemplo, ou algo assim, né? Então a gente faz essa média. Mas o conteúdo é sim essa questão de tu poder utilizar ele de diversas maneiras. Tu pode pegar um tema e diversificar ele. Então a gente tem ali 5 formatos, pode tentar falar em 5 formatos sobre aquele tema. Tu não fica sem ter como explorar isso, né? Então é muito sobre isso. Até porque tem pessoas que engajam mais com vídeo, pessoas que engajam mais, muitas vezes, com carrossel, pessoas que preferem, cada um tem uma preferência. Eu, por exemplo, eu gosto de vídeo, desde que ele seja legendado, para que eu possa ler o que tá, porque eu escuto tudo no mudo, eu olho tudo no mudo. Então, se é um vídeo que só alguém falando, eu já passo. Tem que ter a legenda. Então, mas é uma característica minha. Eu não gosto de ficar escutando o alto som das coisas. Sim. Então, cada um vai ter a sua característica. Então tu pode... Desculpa, pode terminar o raciocínio. Não, então toda a questão é assim, é tu analisar aquele conteúdo. Por exemplo, postou um estático lá, postou um card, né? Esse card não entregou tanto, mas eu não preciso ficar, então não vou mais falar sobre isso. Não, pega aí esse tema que tu falou que tu acha que não performou tanto e transforma ele no Reels, num outro assunto, né? Transforma ele no Story, por exemplo, que vai engajar mais, vai ter ali mais uma questão de afinidade com as pessoas que estão te seguindo. Enfim, tu pode transformar em diversas maneiras e diversificar o assunto. Aqui na Ouro a gente está trabalhando muito com isso. Talvez esse card aqui não falou tanto, não entregou tanto como a gente gostaria. Vamos testar outro formato, porque a gente vai vendo e analisando o que melhor entrega. Esse tipo de assunto aqui é melhor com Reels, esse tipo de assunto aqui é melhor um carrossel. Então, tu consegue ter uma entrega melhor e conseguir ficar dentro daquela porcentagem ali de engajamento. Então, muito isso. E uma coisa que eu separei aqui depois, mais no final ali no calendário eu vou falar, a gente chama da jornada de inbound marketing, né?
Então, é aquela coisa do funil de vendas. Todo mundo já ouviu falar do funil de vendas. E a gente tem um funil também para o Instagram, para a gente conseguir construir a jornada do cliente desde quando ele vai entrar no perfil, né? Desde quando a pessoa vai entrar só como um visitante no perfil, até ele se tornar um cliente. E para isso tem os conteúdos que vocês podem produzir, né? E entrar naquilo que o Lisiano falou lá no início, de saber o que vai postar cada dia da semana, entendendo, tendo essa consciência dessa jornada que o cliente tem quando ele entra no teu perfil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Perfeito, muito bom. Vamos começar no assunto, então? Vamos, vou deixar Temos 20 minutos para chegar no assunto principal. apresentar a tela aqui. Nunca é apenas uma apresentação de calendário, sempre tem Não, mas uma não pode conversa. ser. Não pode ser só É, uma apresentação de calendário. Isso aqui é uma live com o objetivo da gente gerar é ideias. isso aí. Então, a gente precisa conversar. Até se Não, o se fosse. pessoal, né, Não Lisiano, parece tiver aquele professor que na faculdade acontece muito isso, né? Tu tem um professor que vai lá e fala, explica, dá um monte de exemplo, aí na sequência tu pega um professor que abre um slide branco com as letras em preto e começa só a ler. Ah, não tem condição. vai. Não que a Mas gente assim, faça Lisiano, isso, até pelo amor de Deus, mas não, não tem Deus condição. ele. Não, mas até falar, se o pessoal tiver perguntas, aproveitando, pode ir colocando no chat ali que nós vamos respondendo daí durante, né, É a isso aí. apresentação. Tá todo mundo enxergando aí o calendário? Sim, senhora. Sim. Certo. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, então. Então, o calendário editorial, né, de fevereiro, a gente pensou na estratégia do carnaval, a gente tem aí volta às aulas. Então, o calendário foi todo feito pensando nisso. E, além disso, a gente adicionou alguns posts também para complementar ali, ideias de stories, sugestão de reels também. A gente sempre coloca ali o link com uma ideia de reels que vocês podem olhar, se inspirar para fazer na escola. Eu vejo, a gente estava conversando essa semana ainda, a gente viu algumas escolas que criam alguns rios e dá muito certo. Então a gente vê que o que a gente está falando aqui não é algo que a gente tirou da nossa cabeça, mas é algo que a gente analisa e vê que dá certo. E a gente tem alguns exemplos de escolas aqui que aplicam e a gente viu que realmente dá muito certo. Então, o calendário de fevereiro, a gente fez uma reformulação no design do calendário. Então, como vocês podem observar, a gente mudou um pouco da estética dele. Aqui nós temos os objetivos, né? Então, para quem já conhece. E aqui, então, o nosso calendário editorial com os dias, as datas. Como o Lisiano estava falando, né? Essa parte da organização, então a gente consegue organizar de uma melhor maneira aqui para vocês. A gente tem os posts aqui dividido em cores. Então, aqui é um post feed, por exemplo. Nós temos sugestão de reels, sugestão de stories. Aqui eu destaquei a campanha de volta às aulas, que também separei durante as semanas, para que vocês possam ter uma jornada ali durante o mês para fazer a conscientização da campanha, conseguir falar mais sobre ela. Dentro da campanha também quis falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho. Então, o calendário editorial, justamente a gente trabalha com cursos profissionalizantes, a gente está trabalhando com a profissão, com o mercado de trabalho, então é sempre muito importante a escola destacar isso, né? A gente trabalha com o futuro profissional das pessoas. Então, é um sonho que as pessoas têm de se profissionalizar, de conseguir um bom emprego, de quererem um emprego, então a gente trabalha com esse público, a gente sempre tem que falar do mercado de trabalho. E não E acho, precisa. desculpa Pode falar. atrapalhar, Felipe, mas só falando para vocês, não sei se vocês repararam que ele está bem diferente do ano passado, né, o visual. Então, uma coisa bacana que vocês podem fazer é pegar exatamente essa página, imprimir e colocar no mural ali da sala de vocês e ir acompanhando. É muito mais fácil, ficou muito mais dinâmico ali, que nem em questão das cores. Claro, se não conseguir imprimir colorido, imprime preto e branco, mas é uma impressão por mês, então fica bem tranquilo e fica bacana de visualizar. Tu entende o que que é cada conteúdo pelas cores. Enfim, eu achei que ficou bem mais dinâmico, bem mais interativo para vocês também clicarem, visualizarem mais ampla visão, né? Porque antes era separado por páginas, agora ficou o mês todo dentro simplesmente de uma arte só. Então, eu, particularmente, se eu fosse vocês, imprimiria, colocaria no mural ou até mesmo na mesa de vocês, na sala, porque vai ficar muito mais fácil de acompanhar. E também nesses espaços em branco, né, Malu? Dá pra adicionar, dá pra escrever, o que quiser fazer ali, dá pra editar esse calendário, né? Como a gente fala, sempre ele é 100% editável. Então,
não necessariamente os dias que a gente colocou ali vocês precisam colocar, vocês podem trocar, podem adicionar a ideia de vocês, então é justamente para vocês poderem se organizar, né? Uma forma visual para vocês conseguirem se organizar. Então aqui segue a mesma, para quem não conhecia o calendário, então é só você clicar em cima da cor e já vai entrar direto no portal do licenciado, que aqui onde a gente colocou, por exemplo, sugestão de rios, a campanha de volta às aulas, todos os materiais que a gente vai ter ali, de card, sugestão de rios, legendas e tal, tudo isso vai ter no portal do licenciado. Então, a ideia é clicar em cima e já vai abrir direto um link para o portal do licenciado e vocês vão conseguir ter o acesso aos materiais. Seguindo nos materiais, então, antes, eu vou mostrar primeiro os materiais, depois a gente volta nessa parte aqui da jornada de inbound marketing. Aqui nós temos um carrossel, então a gente fez ali para as pessoas olharem, né? A gente chama disso de um post de atração. Então o aluno vai olhar e vai fazer um quiz, né? Então ele descubra se você deve se qualificar para o mercado de trabalho. Aí ali é a pergunta: seu currículo é descartado por falta de experiência, mesmo você tendo potencial? Aí a gente tem ali, precisa se qualificar, não precisa se qualificar. Então ele vai respondendo essas perguntas, né? Aqui é outra, sente que nunca tem os requisitos que as vagas pedem. Aí tem ali, precisa se qualificar, não precisa se qualificar. Você domina as ferramentas que o mercado realmente usa? Então, né, é um quiz para ele pensar se ele está apto ou não está apto, né? E daí na legenda vocês vão oferecer a possibilidade, se ele marcou que ele não tem tudo que ele tem ali, ele precisa se qualificar. Então na legenda a gente fala, então a gente pode ajudar você a se qualificar. Então tem essa proposta, né, de oferecer ali para ele a solução. Então ele tá, ele precisa se qualificar, então na legenda a gente vai ter a solução para ele poder se qualificar. Seguindo aqui na questão do carnaval, eu fiz uma ideia ali de criar os bloquinhos, né? Então a gente tem ali o bloco dos esquecidos pelo RH, enviei meu currículo, só encontrei o silêncio. Então ali é para gerar um post de identificação, né? Você vai olhar ali, mas que engraçado isso aqui. Então a gente tem os bloquinhos do carnaval pensando na profissionalização. Bloco Unidos do CLT, aqui seu talento vira cronograma. Então a gente pode explorar de diversas maneiras isso aqui, né? Eu acho até legal a escola fazer vídeos, fazer reels, alguma coisa assim, mostrando ali questão da profissionalização, mas tendo essa parte mais animada, fazer algo mais humorado sobre o carnaval, né? Então pode utilizar essa ideia. E aqui o bloco dos contratados. Seu carnaval agora tem carteira assinada. Então, é justamente para ele se identificar e ele escolher qual bloquinho que ele quer, de qual bloco que ele quer participar. Um dos esquecidos pelo RH, pelos unidos do CLT, ou o bloco dos contratados. Então, é justamente pensando nessas ideias. E aqui nós temos um post de feedback, né? Então, vocês podem mudar aqui Aqui a gente colocou... Podem não, devem, né? Devem mudar, né? Não utilizem isso aqui. Não vão utilizar o Lorem Y, é só o modelo, né? É só o modelo para vocês utilizarem. Então, colocar os próprios depoimentos dos alunos aqui. Eu já vi alguns posts de escolas que fizeram, ficou bem legal. Então, aqui a gente tem um post feedback, que a gente chama, né? E aqui o Dia da Amizade. Para quem não está muito inteirado de quem é essa pessoa aqui, esse aqui é um cantor de BTS, alguma coisa assim. Então, ele tá com uma carteira de trabalho aqui, justamente para ser algo mais humorado, então, Dia da Amizade, porque esse aqui a gente chama de post compartilhável, né? Então, se vocês quiserem utilizar, tem escolas que não tá na estética, mas aí não, né, necessariamente, mas podem adaptar também a ideia. Como é o Dia da Amizade, a gente sabe que adolescente... Deixa eu voltar aqui. Opa. A gente sabe que adolescente... Tá saindo... Peraí. A gente sabe que adolescente, eles gostam de brincar com os amigos, serrar nos amigos, né? Serrar, a gente fala serrar aqui, mas gosta de brincar com os amigos, né? Fazer piada e tal. E a gente tem muito isso na internet, muito sobre o mercado de trabalho, falar que o amiguinho não gosta de trabalhar e tal. Então, muitas vezes lá, antigamente a gente tinha muito isso, né? Brincando na roda de amigo lá, aí falava uma besteira, daí eu falei, cara, eu vou te dar uma carteira de trabalho para ver se tu para de falar besteira e tal. Então, aqui é muito assim, o adolescente ele vai olhar, ele vai entender vai entender o meme,
vocês também vão entender o meme, mas é justamente isso, oferecer no dia da amizade uma carteira de trabalho. Né? A gente pode colocar na legenda ali um curso de profissionalização, um profissionalizante, de repente um descontinho, alguma coisa para o dia da amizade. Então, tornar um dia memorável, né? E também, Felipe, né? Se caso a escola quiser adaptar para outra Pode personagem, a fazer outra outra coisa. pessoa que seja mais atual, né? Bem tranquilo. Que nem eu digo, nós aqui, se colocasse um personagem mais dos anos 2000, ali no 90, nós ia, como é que eu vou dizer, se Identificar familiarizar mais. mais. Botar um Chaves, uma galera mais dessa época, Xuxa, que nem agora o Campo utilizou. Então, são jogadas de imagem, cada um tem que se adaptar de acordo com a realidade. Que nem eu sou mãe também, eu sei que tá o hype do momento são os doramas e essa galera meio né, dos japonesinhos, que eu não sei como é que é o nome, Os coreanos. nem tu falou do coreanos, enfim, né? A minha filha, ela olha muito essas coisas de anime também, então tá bem essa vibe. Mas cada um Vou, tem que se adaptar, como a gente sempre fala, né? Que nem ali dos bloquinhos, ali eu achei muito legal, eu falei pro Felipe, eu achei legal porque, tipo, tem pessoas que se identificam, e vocês podem jogar essa questão, tu quer ficar nesse bloquinho aqui ou tu quer te profissionalizar, né? Fazer essa jogada ali, né, dentro da COP, e a escola de vocês também pode adaptar, daqui a pouco tem uma outra ideia de outro nome, esqueci do RH, daqui a pouco bota bloquinho da pilha de currículo, entendeu? Tipo, umas coisas assim meio diferentes. E eu achei muito legal essa interação justamente para vocês terem com o público. E claro que o Felipe aqui não mostrou, mas também no calendário editorial tem a questão da campanha do Volta às Aulas. Então, que nem a gente falou, não deixamos de falar comercialmente, mas também trouxemos conteúdos diferenciados para dar essa quebrada, né? Justamente. isso, desculpa, isso aqui é só as postagens. Ainda tem a campanha que a gente fez na semana passada. A gente apresentou acho que foi semana passada, né? A gente apresentou a Foi. campanha, já está disponibilizado no portal do licenciado também. Isso aqui é só o calendário editorial de fevereiro, tá? Mas eu quero voltar no funil ali, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, cara, porque isso aqui ele é muito importante no marketing. Normalmente as pessoas não têm o mínimo disso aqui para que possam entender o que postar, como postar, porque isso aqui é o que impacta muitas vezes do porquê a pessoa não está olhando as tuas redes sociais e entrando em contato, por exemplo, contigo e vendo que realmente tu resolve o problema dela. Vou dar um exemplo na prática. Quando a gente simplesmente coloca curso de Excel, promoção na rede social, a gente está conversando com alguém que está aqui embaixo nesse número 3 aqui, que é eu acho que é um amarelo diferente ali, um amarelo mais escuro ali. Então, a gente está conversando com essas pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que entenderam que elas têm uma demanda, que elas têm uma necessidade, que curso de Excel é uma coisa que para elas faz muita diferença na vida delas, e aí elas viram o curso de Excel e automaticamente se conectaram. Agora, pensa na pessoa que está buscando trabalho ainda, não faz nem noção do que é Excel e vai ver aquilo ali. E isso é as pessoas que normalmente estão na parte de cima do funil, no início do funil, no topo. Por que é no topo? Porque é a maior quantidade de pessoas. Então, vamos dar um exemplo na prática, se fosse emagrecimento. A quantidade de pessoas que querem emagrecer, que estão lá em cima do funil. Muita gente, ou quase todo mundo, quer emagrecer alguma coisa. Agora, quem está lá embaixo? Quem realmente sabe o que tem que fazer, que vai ter que fazer a dieta, que vai ter que seguir a dieta, seja o método que vai utilizar, mas já tem consciência. Inclusive, se quiser usar as famosas canetinhas lá, ela tem que saber que existe a caneta, como é que ela minimamente funciona, ou seja, mesmo uma coisa que está amplamente difundido, que é as canetas ali, as pessoas sabem que existe e tudo mais, mas para que tu possa realmente comprar e utilizar, tu tem que estar lá no final, ou seja, tu tem que ter consciência maior, tu tem que entender mais o que tu precisa para poder realmente procurar aquele produto. Então, quando nas redes sociais a gente fica comunicando, que é o que normalmente acontece, tá? A gente fica comunicando para as pessoas que têm que ter esse raciocínio do que precisam, tu vai ter essas pessoas, as pessoas elas vão entrar em contato contigo, mas vão ser muito menos. Por isso que normalmente, quando tu começa a estudar um pouquinho sobre funil, estudar um pouquinho sobre redes sociais, invariavelmente as pessoas falam, tem que abrir o teu funil.
que é abrir o funil? Cara, é lá e dizer, ó, tu tá procurando uma nova qualificação, tu tá procurando um novo emprego, tu tá desempregado, eu resolvo o teu problema. Ou seja, a pessoa não tem que saber o que ela precisa, quem tem que saber é a escola vai dar a melhor orientação. A Então, eu dor e tenho a que abrir solução, né, Luciano? Exatamente, eu tenho que comunicar na dor. O que é a dor? É um novo emprego, ou procurando um emprego, ou daqui a pouco está num momento que vai ter uma nova oportunidade de trabalho e precisa se qualificar, ou o pai de um adolescente que ainda não fez nenhum movimento para ter conhecimento para ir para o mercado de trabalho, o pai do adolescente vai entender aquilo e vai colocar o adolescente. Então, tu está comunicando nessas dores, que são dores latentes. Agora, se tu fica ali, curso de Excel, curso de PowerPoint, tu tá partindo do princípio que a pessoa sabe que ela precisa de curso de PowerPoint para ela ir se matricular. Entendeu? A comunicação é muito mais pesada, muito mais difícil, é muito menos pessoas vão estar conscientes. Quando eu vou comprar um produto, o que eu faço normalmente? Eu tenho um problema. Aí eu vou no YouTube. Isso se chama aumentar o nível de consciência, ou seja, eu tenho um problema, eu coloco o problema no YouTube. Aí o YouTube normalmente vai ter alguém que vai me dar um vídeo. Aí nesse vídeo eu vou ver o que eu preciso para resolver. Aí eu encontro o que eu preciso para resolver. Aí eu vou no Mercado Livre, por exemplo, e compro. Ou seja, no Mercado Livre é só o pessoal que está no final do funil, é a etapa 3 do funil, que é o pessoal que realmente sabe que tem que buscar. Produto tal do Mercado Livre. Eu sei que produto eu preciso, então eu vou lá e procuro. Agora, todo o início do funil, que é a parte azul, e aumentar a consciência, que é a parte do meio, eu acabo muitas vezes, vou no YouTube. E o YouTube, então, a gente pode dizer que é uma boa ferramenta para aumentar o nível de consciência das pessoas do que elas precisam. Só que vocês, na escola, na cidade de vocês podem ser esse YouTube do processo. Ou seja, vocês podem se comunicar no sentido de estar procurando uma nova oportunidade de trabalho. A nossa escola aqui tem todos os caminhos para que você possa conseguir o emprego dos sonhos, por exemplo. Isso vocês estão se comunicando no formato mais aberto. Tem muito mais pessoas que querem um novo emprego, ou querem um emprego, ou estão buscando uma oportunidade, têm essa consciência de que elas precisam disso, do que pessoas que têm a consciência que precisam de curso de Excel. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a nossa brincadeira com bloquinhos de carnaval, com o dia da amizade e tudo mais, é para se comunicar com as pessoas que estão na parte azul do funil, topo de funil. Então, tem que aumentar o topo. Invariavelmente, qualquer negócio para escalar, eu tenho que aumentar o meu topo do funil. Se eu fico me comunicando muito para o final, eu vou ter as pessoas. Mas eu vou ter muito menos pessoas do que estão lá em cima. O grande desafio de qualquer marketing é pegar as pessoas que estão lá em cima do funil e trazer para o final. Então, isso é uma explicação, eu tentei ser o mais lúdico possível para explicar que isso é uma coisa necessária que a escola de vocês faça. Que se comuniquem de uma maneira aberta, se comuniquem na dor, não na solução. A solução é o curso de Excel, mas a dor é um novo emprego, uma nova oportunidade, colocar o seu filho no mercado de trabalho, se preocupar que daqui a pouco ele está com 19 anos, ainda ele não tem nenhum conhecimento informático, a não ser mexer no TikTok. Isso é uma dor latente. O curso de Excel, o curso de PowerPoint, o pacote de 12 meses, aí é a solução, é o antídoto. Hein, Lisiano? Mas uma coisa, eu lembro que tu comentou ainda, acho que foi na semana passada, sobre não adianta a gente lançar a campanha do nada, assim, no perfil lá, simplesmente larguei lá os cards da campanha, esperar que vai ter um resultado. Porque a campanha, ela tem que fazer parte toda dessa estratégia de funil. Então, primeiro de tudo esse conteúdo de atração que a gente vai fazer para atrair as pessoas. Aí no meio de funil a gente vai explicar sobre o que é aquele produto, como tu falou aí agora. E aí no fundo de funil a gente oferece as promoções, que são aqueles cards com 70% de desconto, 50% de desconto. Só que para a pessoa comprar, ela primeiro tem que saber o que ela está comprando. Né? Então tem que seguir essa jornada para conseguir ter um resultado ali. Como tu falou que é um desafio, é um grande desafio converter essa pessoa até que ela se torne um cliente, mas para que a gente sempre fala, né, tornar seguidores, não apenas serem seguidores, mas tornarem nossos clientes. Nosso objetivo final é que essas pessoas se tornem nossos clientes. Mas isso é muito importante, então, pensar nisso. Numa campanha, quando vai lançar na rede social, né, como eu falei, não adianta lançar lá um post em 2022 e lançou a campanha agora em 2026. Não vai ter o resultado, então precisa estar atento
e produzir esses conteúdos de atração, produzir esse conteúdo de engajamento, e aí no final, sim, oferecer esses descontos, oferecer essas promoções. Ô, Felipe, tem um Vem de exemplo que a encontro gente pode... Desculpa, Malu, pode falar. Não, e vem de encontro que nós estávamos falando anteriormente. Só ter um tipo de conteúdo dentro da rede social não vai fazer com que crie consciência no teu futuro aluno, no lead, enfim. Por exemplo, nós temos o catálogo de cursos, onde dentro do catálogo de cursos existem inúmeros cursos e inúmeras explicações sobre o que tem nesses cursos. Vocês podem utilizar eles e uma vez por semana vocês postarem sobre um curso. Já está dando uma consciência, porque às vezes eles nem têm a noção que vocês têm aquele curso. E olha, o Stories ali, por exemplo, olha que legal, eles têm um curso de marketing com inteligência, vamos dizer. Então, às vezes, vocês criam uma consciência neles ali organicamente, sem pretensão. Então, vocês têm materiais, além de tudo que nós entregamos aqui, vocês têm materiais dentro do portal. Aproveitem e utilizem ele de uma forma diferente. Ah, Malu, você não tem uma arte de cada curso da Ouro Moderno. Vocês podem pegar o calendário editável em campo que vocês têm. Quem tem Pro tem como converter ele para Stories ou para Card, criar ali naquela mesma estética. Ou se não, pega um colaborador, uma colaboradora, pega ele, olha, vamos falar uma vez por semana sobre um curso. Tem o conhecimento dentro do catálogo, faz de uma forma mais dinâmica, que a pessoa tenha uma familiaridade com a escola de vocês, ela vai ter 2 pontos. Primeiro, que ela vai estar conhecendo um colaborador de vocês que trabalha lá, que quando ela chegar no atendimento, ela vai saber que já existe, vamos dizer, a Malu, que é vendedora da escola de vocês, e ao mesmo tempo vai ter a consciência do produto, né? Então, utilizem mais formas. Mas, por exemplo, mas vamos dar um exemplo de trilha. A trilha lançou no passado, lá, Kids. Vocês já lançaram ela na rede social? Não, então ela é nova. Para nós, ela pode ser não ser nova, mas para vocês, ela pode ser uma novidade da escola. A gamificação. Vou adquirir gamificação agora, mas é um lançamento que a Ouro Moderno lançou. Tá, mas para vocês é novo. Então, pensem nisso, aproveitem, que nem o Luciano falou, aproveitem essas questões, porque, como ele falou ontem, gerou uma certa também reflexão minha, porque a gente sabe, hoje a gente não é porque a gente está aqui hoje que a gente não é humilde o suficiente para falar que tem coisas que a gente precisa rever, né? Claro, tá tudo e certo. muitas coisas, Da mesma não forma tem nada, que vocês... a gente, Não, na verdade, entendeu? estava abrindo um problema que a gente está tendo aqui, né? Exatamente, a gente está abrindo para vocês que isso acontece diariamente. Queria nós que todos os dias a gente tivesse a resposta de todas as perguntas. Nós também estamos em busca do nosso cliente perfeito. Isso é diário para todos nós que temos comércio, para quem trabalha com vendas, entende? Eu não sou do time de vendas, mas muitas das vezes eu acabo me envolvendo e me sentindo parte dele justamente porque a gente quer sanar dores, que as dores do nosso cliente são o que comunica, né, na nossa rede social. A gente tenta, né, cada vez mais mudar. Vocês podem ver que a diferença que está de comunicação que a gente está fazendo lá está com uma abordagem diferente. E é exatamente isso que a gente quer fazer com que vocês façam. Tenham uma consciência, entendam o público de vocês. Não vai funcionar lá o dorama ali que o Felipe botou? Tá, mas o que funciona? Não, mas aqui na minha região tem um personagem, sei lá, pode ser uma pessoa ou um aluno que chama muita atenção. Troca, faz a foto, coloca ali no card, mas tentem cada vez mais atrair, engajar e depois converter. Porque esse é o caminho. Se vocês tentarem apenas pular todas as etapas do funil e ir direto para a conversão da venda, me desculpe, gente, mas às vezes não vai funcionar. Pode ser que caia na peneira um lá que faça a matrícula. E já está que de repente vem com uma consciência que ele mesmo buscou, como o Lisiano falou. Em YouTube, vídeo, eu já sei o que eu quero, eu vou lá, chego e papo, não quero comprar. Mas é muito difícil. Então, repensem essa questão de conteúdo. Que nem a gente fala, o calendário está ali como sugestão. Nada impede de vocês adicionar ou remover um conteúdo e botar algo dessa forma, né? É exatamente. E assim, Malu, pensa que vocês façam. Vamos agora, acho que a gente já pode entrar para um caminho aqui que está cada vez mais difundido a inteligência artificial. Então, muitas pessoas que estão aqui já utilizam o ChatGPT, por exemplo, no dia a dia. Criem uma nova conversa com ele, direcionando assim, pede para ele, eu gostaria que tu me ajudasse a criar conteúdos para as redes sociais da minha escola para topo de funil. Se tu usar esse termo, topo de funil, pede para que ele faça as perguntas. Faça perguntas para que você possa gerar sugestão de postagens e materiais para topo de funil. Ele vai começar a te fazer pergunta e vai gerar diversas sugestões de topo de funil. Ou seja,
Ele vai começar a sugerir para aquele público que está lá em cima. Ah, Lisandro, mas eu fiz uma postagem ali sobre N8N e veio alunos. Legal, é que a N8N já está direcionando para pessoas que entendem. Mas tem muita gente. Antigamente tinha em marketing digital, na verdade existe até hoje, né? Que tinha o fórmula de lançamento, né? Que é do marketing digital, aí já deve ter ouvido falar. E ele tinha a teoria das maçãs, né? Então eles diziam justamente isso. A teoria das maçãs é numa árvore de maçãs, tu vai ter. Se tu nunca fez nada, tu vai ter aquelas primeiras maçãs que vão ser muito fáceis de pegar, que seriam os clientes. Só que chega um momento que tu vai ter que começar a ir para a parte de cima e isso vai te exigir mais energia. E aqui é a mesma coisa. Seria muito mais fácil botar curso de Excel e todo mundo levantar a mão que quer Excel? Sim. Mas a gente precisa, talvez, até sair da zona de conforto e aprender um pouco mais e pode utilizar a IA para isso, para se comunicar com essa galera, porque tem muito mais gente lá em cima do que gente que sabe de Excel. Vamos abrir para perguntas ali, o pessoal tem levantado a mão, vamos abrir para perguntas para nós evitarmos de esquecer a galera aí. Então, deixa eu abrir aqui, que mudou a identidade visual aqui. Vamos ver. Então, gente, a gente vai falando aqui, alguém levantou a mão e baixou, se alguém quiser levantar a mão para perguntar, está aberto ali, a gente vai abrindo essa possibilidade também. Então, assim, quando como eu estou falando para que vocês se comuniquem com essa galera de topo de funil, então, utilizem a IA, utilizem muitos dos nossos conteúdos são para topo de funil. A gente não fica direcionando muito, por mais que sejam campanhas que às vezes querem lançar um curso de N8N, por exemplo, a campanha ela não direciona só para que as pessoas que saibam de N8N, não, são campanhas abertas. Então, utilizem os nossos materiais, que os nossos materiais já são preparados para esse topo de funil. A gente tenta o máximo possível se comunicar com a dor, não com o remédio da dor. Então, a gente tenta o máximo. Na hora, a gente faz a mesma coisa. A gente notou que muda muito as redes sociais quando a gente tem essa postura de entender mais quais são as nossas dores e se comunicar para as nossas dores. Eu acho que isso é o grande ponto. E a gente faz isso. As nossas calendários editoriais trabalham assim, as campanhas trabalham assim, as ferramentas ajudam vocês no dia a dia para fazer esse tratamento. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou começar a trabalhar com mais topo de funil, por que eu não posso gerar na máquina de leads, pegar as LPs, que já tem vários modelos prontos, para enviar para os alunos? Você entrou em contato comigo, precisa de uma nova oportunidade aí no escritório onde você trabalha, dá uma olhadinha nessa LP que fala para o mercado de trabalho aqui, ele pode colocar os cursos, tem várias possibilidades que vocês podem trabalhar. Gente, eu acho que era isso. Vocês querem complementar com mais alguma coisa, Malu e Felipe? Não, eu tava pensando. Pode falar, Felipe, pode falar. Não, eu tive uma ideia, mas eu não vou falar agora. Ei, cuidado, hein? Nossas ideias aí ao vivo. Vai se comprometer. Não vou falar agora. Tá. Mas acho que isso é as legal. próximas 2 lives a gente já tem determinado ali, né? Acho que é semana que vem na outra, mas deixamos aí para uma próxima. Então, deixa aí mais ou menos já o planejamento, Felipe, para largar essa tua ideia. E assim, a próxima live a gente vai falar um pouquinho dessa questão de contraturno, o impacto que o contraturno está tendo nas escolas, na questão de horários, enfim, tudo isso. Então, a gente vai trazer essa discussão aí para a mesa e conversar um pouquinho na live que vem. É isso aí. Então, gente... E assim, ó, eu estou trabalhando agora, até essa semana eu vou me reunir com o Lisiano para a gente trocar essa ideia, porque a ideia dessa live é justamente passar para vocês algumas soluções bem importantes sobre esse momento aí que vocês estão vivendo. Que a gente já compartilhou, conversou um pouco semana passada sobre, que é com relação a essa questão de turno integral e tudo mais, e que impacta muito aí nas escolas. Então, a gente quer trazer o melhor para vocês comunicarem. E também não só marketing, a gente vai falar a parte comercial, a parte administrativa, acho que tudo no modo geral, justamente para trazer, de repente, um pouco de, vamos dizer assim, de uma outra visão, né? Que a gente sabe que às vezes a gente tem uma visão muito fechada sobre o momento, a gente pensa no pior, e vamos trazer uma visão positiva, vamos ver o que isso vai melhorar, o que nós, da Ouro Moderno, podemos trazer de solução para esse momento para vocês. Perfeito. Gente, querem se despedir? Vai lá, Felipe. Agradecer a oportunidade de mais uma vez de poder participar da live, de poder estar aqui nesse momento com vocês, porque realmente é uma hora de ouro, né? Então, é um momento que a gente troca muita ideia, muita informação. Eu falando que conversando a gente já vai tendo várias ideias já do que fazer, até mesmo nas redes sociais da Ouro. Então,
é muito legal poder participar sempre, poder trocar essa ideia e poder apresentar o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo aos nossos telespectadores. Então, muito obrigado a todo mundo e a vocês pela oportunidade. Valeu. Malu? Isso aí. Pessoal, agradecer mais uma vez a live, né? Agradecer vocês também pelo compartilhamento, como a gente falou, questão de ideias de curso, ideias de campanha, então continuem, né, explorando aí essas ideias e passando para nós. A gente sempre tenta olhar com muito cuidado. Felipe, ainda comentei com ele semana passada, passei a semana inteirinha olhando aquela lista de soluções, né, de coisas novas que vocês sugerem, de ideias, então para nós é muito importante, porque a gente sabe que o que a gente precisa oferecer é o melhor para vocês. Então, a gente, né, está sempre aí pensando no nosso licenciado e o que ele precisa para cada dia mais, vender mais, melhorar mais as escolas, entregar o conteúdo com qualidade, né, e ter sempre novidade, que é o melhor. Então, muito obrigado, Legal. obrigado, Lisiane, obrigado, Felipe, aí também, pela participação de hoje. E é isso. Então, é isso aí, gente. Eu também agradeço, obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem vamos trazer aquele assunto, botar em cima da mesa o assunto do contraturno. Acho que isso é bem importante a gente discutir. Então, semana que vem, terça-feira, às 9 horas, estaremos aqui, faça chuva ou faça sol. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Malu. Obrigado para todo mundo que participou. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.